Muito bem, estamos gravando. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês que estiverem assistindo este vídeo. Na verdade, nós estamos aqui para fazer um trabalho de ensino para uma congregação que nós temos uma alegria muito grande, uma satisfação de ter o privilégio de poder ajudar esse povo. Não só eles, mas como todos aqueles que nos pedem. Nosso desejo sempre poder estar ajudando, ensinando, passando para as pessoas o que nós aprendemos também. Queridos, queremos ler em Efésios, capítulo de número 1, carta de Paulo aos Efésios, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Versículo 3 já vem dizendo sobre as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança para a redenção, da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Bom, essa é a primeira parte que nós vamos estar passando para vocês. Digo que também a fazer essa leitura, como está escrito na palavra, ela fica um tanto quanto vaga para aqueles que não têm assim, como eu também não tenho estudo, né? Tenho só o ginásio, primeiro grau. Então a gente vendo, olhando, observando, se não tiver um dicionário ao lado, fica difícil entender o que vem a ser beneplácito, convergir, enfim, predestinados aqui também. A gente tem que ter uma busca de predestinação que não venha nos confundir, né? Com as pessoas que são predestinadas, que pregam predestinação. Na verdade, não pregamos predestinação, mas vamos explicar passo a passo aqui aos irmãos, a você que me ouve, que me vê. E para começar, nós temos aqui o prefácio. Todo livro, toda carta tem um prefácio, né? Uma saudação. Enfim, Paulo começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, ou seja, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele diz com muita ênfase, pela vontade de Deus. Paulo não está agora por sua própria vontade. Paulo não vive mais como vivia antes. Ele até mesmo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo agora não vive mais segundo a religião, ao comando do farisaísmo. Paulo agora
ele vive segundo a vontade de Deus. Paulo entrou em Deus, e houve assim uma convergência, ele convergiu a Cristo, ele se direcionou a Cristo agora ele não tem mais vida própria. O apóstolo Paulo, ele simplesmente agora, ele é apóstolo pela vontade de Deus, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo assim, ele está escrevendo essa carta aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa carta foi destinada aos irmãos que estão em Éfeso, aos santos quer dizer aos separados, né? E aqueles que estão sendo, ou procurando pelo menos ser fiéis, né? Quando a gente vem para Cristo, reconhecendo que somos pecadores, logo Deus vê-nos como fiéis na terra, né? Somos aqui fiéis ou justificados por Cristo, procurando ser justo, procurando ser fiel, né? Então, queridos, aqui ele vai dizer também: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O que mais? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha propriedade para falar bendito seja. Queridos, quando se há uma entrega ao Senhor, quando se há uma devoção, ou seja, quando se há uma entrega, um reconhecimento que nós somos e procuramos entregar a nossa vida, decidimos entregar a nossa vida a Cristo, logo Deus se torna bendito. Aleluia. Nós bendizemos a Deus. Por quê? Porque a entrega nossa faz com que Ele tenha acesso em nossas vidas, em nosso ser, no nosso interior, e tire de nós tudo o que nos atrapalha, o que nos prejudica. Primeiro, a nossa saúde. Segundo, a nossa vida espiritual. Tudo isso transformado, é convertido às coisas espirituais. Ou seja, bendito seja então Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Queridos, o que eu quero falar é que muitas igrejas têm o costume, não tiro a razão, até porque eles estão sempre fazendo o melhor que podem para trazer o povo, para atrair o povo. Mas eu aprendi com o decorrer da caminhada que nós não precisamos ir à casa de Deus, ao templo, procurando bênçãos, indo atrás de bênçãos, porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sendo assim, nós temos agora a participação, aleluia, o quinhão de Deus nas maiores bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que isso? Porque nós não somos chamados desde o ventre da nossa mãe. Entendamos isso. Nós somos eleitos nele. Nele nós somos eleitos desde a fundação do mundo. Olha o que diz o versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, estamos ocupando um corpo aqui nessa terra. Porém, queridos, aleluia, me perdoe pelo meu cachorrinho que está animado ali, está glorificando ao Senhor do jeito dele. Nós fomos eleitos nele, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, nós não temos aqui, irmãos, um ventre somente, você foi chamado, você foi escolhido desde o ventre. Isso é um dito popular, nós não vamos desmerecer, até porque quantas vezes já preguei sobre isso. Né? Você foi chamado, escolhido desde o ventre da sua mãe. Isso é fato, irmão.
Já éramos sim escolhidos do ventre, mas mais do que isso, nós somos eleitos nele. Nele, desde a fundação do mundo. Quando tudo começou, haja luz, façamos. Quando Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, lá no início, lá no princípio, façamos, trabalharam unidos, juntos, lá nós já estávamos eleitos, tínhamos sido eleitos nele, lá no começo, na fundação, queridos. Isso aí é muito maravilhoso. Aí você pode me perguntar, mas como assim, pastor? Que nós somos eleitos, mas eu passei 30 anos nos vícios, na bebedeira, nas drogas, e na mentira, no pecado, na prostituição, seja lá. Não importa o que você passou, querido. Não importa o que você sofreu. O que importa é que muitas vezes, eu quero te dizer, muitas vezes você teve a oportunidade e deixou passar. Mas Deus ainda propositou ou patrocinou um meio para que você viesse até Ele e andasse com Ele e fosse nele um só, como Ele quer ser um com você. Deus em nós e nós em Deus. As coisas só vão funcionar quando nós estivermos em Deus e Deus estiver em nós. Amém, queridos? Então nós estamos agora falando sobre a eleição. Fomos eleitos nele. Coisa maravilhosa poder ser eleito em Deus, irmão. Escolhido pelo próprio Deus. Isso não tem palavra que venha substituir a alegria, o prazer, o gozo na nossa alma de ser escolhido por Deus, chamado por Ele. Alguém diz assim, você quer aceitar Jesus como Salvador? Claro, é um dito, irmão, isso tudo não desmereço. É a nossa forma de se expressar o pecador. Alguém falou, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Claro que a gente tem que aceitar também, se não for assim, né? Mas na verdade, querido, quem somos nós para aceitar o Senhor? Foi Ele que nos aceitou. Ele que nos elegeu nele, desde a fundação do mundo. Então não vamos ficar com essa ideia de Senhor, eu quero uma bênção, eu preciso de uma vitória, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Irmão, nós fizemos da oração uma relação, um relatório, irmão, pedindo isso, aquilo. Deus, me dá, Senhor, porque a tua palavra está escrita, ainda apontamos a palavra. Está escrito que se pedir, dar-se-vos-á, isso e aquilo, irmãos. Parem com isso. Sejamos mais gratos, sejamos mais voluntários, adoradores verdadeiros. Adoradores tem bastante, mas os verdadeiros o Senhor está à procura. Que o Senhor possa te achar nessa oportunidade, nesse momento ao qual você está ouvindo esse áudio. Que o Senhor possa achar você aí e ver em você um verdadeiro adorador. Sabe, aquele que vai no culto, vai nos templos, congregue onde você congregar, não importa, mas vá e seja um verdadeiro adorador. Deixa Deus te achar, deixa Deus te ver lá adorando o nome dEle. Não, você pode pedir sim, irmãos, mas é pelos outros. Oração intercessória não é para você. Alguém pode orar por você, mas você sempre ore por alguém. Ore por alguém, interceda por alguém, isso é louvável, né? Pedir sim, mas pelos outros, pelas pessoas. Tem muita gente precisando aí da tua ajuda, da tua intercessão. Então, queridos, agora no versículo 5 ele vai dizer, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus. Aleluia. O que quer dizer predestinar? Aqui não é uma predestinação, querido. Ele nos direcionou nele, aleluia, para sermos, aleluia, vejam bem, filhos por adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a aprovação. O beneplácito aqui fala sobre aprovação, aleluia, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E entendamos isso também, queridos, nós fomos destinados ou direcionados, aleluia, para sermos filhos adotivos ou filhos por adoção, por Ele, pelo sacrifício vicário, sacrifício lá da cruz, amém? Para si mesmo, segundo a aprovação, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado.
Querido, você não fez nada para ser salvo. Você foi apertado como eu fui, exprimido naquele mundo, né? As coisas não davam certo, isso, aquilo, tudo contribuiu para que nós não viéssemos saída mais nesse mundo. Mas foi Deus que patrocinou tudo. Deus já tinha projetado, sabe por quê? Porque você era eleito, eu era eleito, nós éramos eleitos desde a fundação. Isso é a chave, aleluia, que abre todas a porta do conhecimento, a porta da revelação. Você e eu fomos, aleluia, eleitos. Então ali, irmão, precisou somente Deus patrocinar uma circunstância, ou devido à circunstância, uma situação. Não importa como você veio, se você nasceu de um ventre por um estupro, ou se for rejeitado, ou seja lá qual for a situação que você veio a este mundo, não importa. Se você não conheceu mãe, pai, você não conheceu as pessoas que te criaram, que te trouxeram a esse mundo, não tem problema, você já era eleito nele, lá na fundação do mundo. Deus só precisou de um ventre para você vir. A forma que você veio não importa. Se você for rejeitado, Deus sempre te aceitou. Amém? É um consolo para a tua vida. Você já é aceito por Deus. Por mais que todos te rejeitem, mas o Senhor já te aceitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso não teve preço, foi de graça. Gratuitamente Ele nos deu, gratuitamente no amado. Aleluia, por louvor e glória da sua graça. Deus achou graça, nós achamos graça diante dos olhos de Deus, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus nos deu para o seu Filho, aleluia, foi de graça. Quem pagou caro por isso foi Jesus na cruz. Nós fomos gratuitamente, aleluia, escolhido por Deus, e agora nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Graça quer dizer favor não merecido. Nós não merecíamos, mas fomos ali agraciados por Cristo. Então fomos doados, fomos redimidos, nossos pecados. Ele nos remiu, nos tirou toda aquela impureza, o peso do pecado que estava sobre nós, a culpabilidade. Tudo isso Ele retirou de nós e nós ficamos leves, nós ficamos fortes agora em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E que Ele derramou profundamente sobre nós toda a sabedoria e entendimento também, querido. Nós não somos somente inteligentes, não. O inteligente é as pessoas que têm ali, né? O estudo traz inteligência, pessoas estudam, fazem faculdade e ficam inteligentes. Mas nós, cristãos, além de muitos serem inteligentes, nós temos a revelação, porque Ele derramou profundamente sobre nós toda a sabedoria. Sabedoria quer dizer revelação, entendimento, coisas que para o homem, né? Aleluia, nós temos aqui de Deus, próprio Deus nos deu essa sabedoria, esse entendimento, essa relação das coisas que vão acontecer. O mundo não sabe, ou parte dele não sabe do que vai acontecer. Nós, porém, sabemos o que está para acontecer. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aqui no versículo 9 ele diz: e desvendou-nos, ou seja, nos revelou, e revelou-nos o mistério da sua vontade, segundo, aqui fala mais uma vez sobre o seu beneplácito, né? Mas como no dicionário tem várias palavras, eu vou usar aqui, segundo o consentimento que propuseram em Cristo. Aleluia, Ele revelou-nos o mistério da sua vontade, segundo o consentimento que propuseram em Cristo, irmão. Existe uma proposta, existe ali uma união fechada entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém faz uma coisa, o outro faz outra, é tudo unânime, é tudo intercalado, é tudo, aleluia, é tudo milimetramente ou melindrosamente calculado, a minha, a tua salvação. Aleluia, a escolha de Deus para com você e para comigo foi calculado ao extremo. Deus nunca erra, aleluia. Deus não errou quando te chamou, Deus não errou. Mas
pastor, eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda minto, eu ainda faço isso, faço aquilo. Querido, você tem que lutar para se libertar de coisas. Claro que Jesus é quem liberta, mas só que nós temos que fazer o nosso esforço. Ou seja, a quem nós priorizamos? A Deus, aleluia, ou a carne, os prazeres espirituais em Deus, ou os prazeres da carne, momentâneos, que muitas vezes trazem tristeza para as nossas vidas. É isso que nós devemos entender. Deus em Cristo, aleluia, Ele nos chamou, mas nossa parte nós temos que fazer. Jesus falou assim, aquele, não é vocês vêm e tem que... Não, aquele que quiser vir após mim, é condicional. Se você quiser vir após Cristo, você tem que, primeiro, renunciar-se a si mesmo. Segundo, tomar todo dia a sua cruz e seguir. Eu sei que é uma cruz, largar o vício, que você fumava todos os dias, bebia todos os dias, mentia, prostituía. São vícios, são hábitos, né, que destruía poucamente, a pouco, né, todos os dias ia nos destruindo, né? Nossa vida física, nossa vida moral, isso tudo era uma destruição para a nossa vida. Então você largar isso tudo, isso é tomar a sua cruz, é negar-se a si mesmo. O meu ego, né? Eu comigo ninguém pode, eu sou assim e tal. Isso tudo é ego, isso tudo tem que cair por terra, amém? Se você deixar tudo isso, você vai ter uma vida mais feliz em Cristo. A vida em Cristo, ela só se completa quando nós reconhecemos que nós precisamos servi-lo de todo o nosso coração e fazer o melhor que nós pudermos em prol do reino de Deus. Aleluia! Então foi revelado a nós o mistério da vontade do Senhor, segundo, aleluia, o consentimento que propuseram em Cristo, de fazer convergir, agora mais uma palavra, né? De fazer direcionar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, viu? Tudo vai ser convergido em Cristo, tudo vai ser direcionado em Cristo. A partir do momento que nós descobrirmos que Ele é o único, ou é a nossa primazia, aleluia, para as nossas vidas, então vai ser convergido em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude no final dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tudo, irmãos, está direcionado para Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não dá para negar isso, né? Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós temos que morrer para nós e viver para Cristo. Jesus falou, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Todavia, aquele que perder por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, vai ter a vida eterna. Aleluia. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Mais uma vez aqui, né? A palavra predestinado, que quer dizer destinado, ou seja, direcionado. Glória a Deus. Irmão, predestinação é só para aquelas pessoas que estão no mundo. Elas têm livre-arbítrio, né? Ou seja, elas têm ali o livre-arbítrio, o bem e o mal, bênção e maldição. E Deus ainda dá uma opção. Você escolhe a vida para que viva. Vida e morte, bênção e maldição. Você tem o direito de escolher, né? Você não pode querer as duas coisas. Ou você faz o bem, quer o bem, ou faz o mal para querer o mal. Enfim, então, a predestinação, quando você aceita Jesus, você já não é mais... não tem mais o livre-arbítrio, irmão. Por quê? Tem gente que quer sair do caminho por toda a lei. Até sai um pouco, mas logo está de volta. Ele não tem mais vontade própria. Por quê? Porque Deus o selou. Ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui, mais uma vez, né, havendo sido direcionado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Querido, Deus, a Deus ninguém dá conselho, não. Segundo o conselho da sua vontade, Ele é o seu conselheiro, a vontade dEle que prevalece sobre todos, sobre tudo. Aleluia! Então, havendo sido direcionado conforme os propósitos, Ele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor
da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, tudo isso tem que ser, aleluia, de antemão, esperando em Cristo Jesus. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. A partir do momento que nós cremos no evangelho, somos selados. Quando Jesus ressuscita, que ele chega lá na casa onde estavam todos reunidos, ele disse: Pai seja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Ali eles foram selados, aleluia, com o Espírito Santo da promessa. Claro que eles foram revestidos depois, durante os 10 dias de Pentecostes, né? 10 dias que antecederam o Pentecostes, eles foram revestidos, desceu sobre ele línguas como que de fogo repartida. Então, é uma outra situação, é um revestimento, mas ali eles foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, o qual é a garantia, queridos, a garantia, louvado seja o nome do Senhor, da nossa herança, ou calção, né? O Espírito Santo é o calção, negócio lá, uma sala de uma loja. Mas você tem que dar uma garantia, um penhor, um calção, né? Um apartamento tem que dar um calção, tem que dar uma garantia, e o Espírito Santo foi a nossa garantia, aleluia, da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos no caminho, não dá para sair mais dele. Não dá para ir para a direita, nem tampouco ir para a esquerda. O caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a vida é Cristo. Nada mais nos importa senão a Cristo. Claro que vem momentos difíceis, momentos de fazer-nos parar, por isso, por aquilo, pelas dificuldades, porque passamos, porque deixamos de passar, porque Ele não nos deu, porque está demorando, ou porque isso está acontecendo, isso tudo, irmãos. Paulo disse: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? A fome, a nudez, a espada? Nada, irmão, pode separar-nos do amor de Deus. A perseguição, a peste, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que você passa, o que eu passo, o que nós passamos, é nada comparado à glória eterna que Ele tem preparado para nossas vidas. Muito bom estar com Ele, viver com Ele, trabalhar com Ele, não para Ele, irmão. Se você trabalha para Deus, você vai querer cobrar de Deus. Deus não quer ninguém que trabalhe para Ele. Trabalhe com Ele. Esteja nele. Deus não chamou você para trabalhar para Ele. Deus chamou você e eu para estar com Ele. Mergulhe dentro do coração de Deus e procure nesse coração maravilhoso que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Procure no coração de Deus o amor verdadeiro e procure saber o quanto você o ama. Quem sabe você não tem noção ainda de quanto você o ama. Procure saber e procure amá-lo. Põe em prática o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus em Cristo vos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Essa é só a primeira parte da aula, deu 29 minutos aqui, quase 30 minutos, tá bom? Deus abençoe você e todos que estão aí com você. Sejam abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. Mas as bênçãos mais ricas do Senhor já são suas. Você já tenha. Procure onde elas estão. Procure em você as bênçãos de Deus. Elas já estão com você. Uma forma de expressar que Deus te abençoe, né? Mas você já é abençoado, você já tem a bênção de Deus. Amém.